Boa noite, povo maravilhoso e lindo. Vamos seguir em frente. Vamos fazer uma oração bem rápida. Fecha os olhos, gente. Aquela respirada bem forte. Tensiona quem você é. Por favor, se você achar que não funcionou, faz de novo. Meu filho foi para um acampamento. E esse acampamento nesse ano foi bem grande. E o tema desse acampamento foi sobrenatural. E eles pegaram a câmera de forma desprevenida e começaram a filmar as crianças. E começaram a perguntar para as crianças o que era sobrenatural para elas. Primeira resposta: sobrenatural são os demônios. Segunda resposta: sobrenatural para mim são os fantasmas. Outra das respostas: sobrenatural para mim é aquela série Sobrenatural. Por quê? Porque eu estou assistindo. Basicamente um garoto só, dois, né? E o líder do nosso filho, que disse que sobrenatural são os milagres que Jesus fez na cruz. Eu estou abismado de ver o quanto que essa geração está perdida. Eu estou assustado, gente. E eu escutando o Rodrigo Silva, que eu decidi comprar uma briga aí, teológica, por amor do meu filho. E comprando essa briga por amor do meu filho, eu percebi que é uma briga relacionada aos testemunhos de Jeová e os adventistas acreditarem que Jesus e Miguel é a mesma pessoa, né? Eles chegam até, nossa gente, é feio o negócio, é feio mesmo. Enfim, o Rodrigo Silva falou uma coisa muito interessante, que às vezes nós ficamos muito dotados em se preocupar com o ego, e a hora que a gente menos espera, o que a gente faz? Estamos lá defendendo aquilo que a gente crê e não a palavra de Deus. Moral da história: eu não vou discutir, gente, os princípios que a gente crê aqui dentro para outras pessoas. Mas segundo o apóstolo Paulo, a nossa crença interna tem que ser uma só, cara. A Deus, mas uma só. Nós devemos todos ter o mesmo parecer, a mesma ideia e a mesma crença. Então todo mundo é alienado? Não, mas todos precisam, de verdade, expor o que pensa, para não ficar um alienado, e confrontar aquilo que te põe em dúvida. Eu não entendo isso. Por exemplo, a Sara hoje falou assim: tem hora que eu não sei se eu creio ou se eu não creio. Como é que eu sei se eu creio em Jesus? Eu falei: vamos para o satanismo? Ela: não. Eu falei: tá vendo como é que você crê? Você precisa confrontar a sua linha de crença para você chegar em algum lugar. A mesma coisa quando se trata de família. Eu não preciso expor toda a nossa conversa, mas nós tivemos uma conversa, eu, o Bruno, a Samara, dentro de casa, conversando justamente sobre família. Por quê? Porque a gente sai de uma família crendo, gente. E a maior, presta atenção, a maior crença que a gente constrói dentro da gente não é usando a boca e nem usando o ouvido, é usando os olhos. Você entende? Hoje eu estou prestando atenção até no meu filho, que tem 11 anos, que é um adolescente. Ele começou a criar crenças na cabeça dele baseadas no que ele viu. Vocês entendem? Agora eu vou contar um negócio legal para vocês. Quem está pronto? Imagine que o seu casamento passou um problema, certo? Eu vou falar a mesma realidade política hoje rápida aqui em 2 minutos. O que aconteceu com as pessoas que foram para a porta dos quartéis? Acharam que o que eles fizeram está em vão, porque eles cumpriram a lei. Então quando eles cumpriram a lei, não deu o resultado que eles queriam, o que eles fazem? Agora nós vamos fazer do nosso... Repete comigo, presta atenção: justiça de Deus, justiça dos homens. Agora de novo, justiça de Deus e minha justiça. Cara, meu maior medo é isso aí. Desculpa pela palavra medo. Meu maior receio está na segunda palavra, minha justiça. Porque toda vez que você acreditar que os resultados da palavra de Deus não estão acontecendo, você vai ser exatamente transportado, não é convidado, é transportado a executar a sua justiça pessoal. Aí é a hora que você vai tentar resolver com as suas próprias mãos, aí você se torna um babilônico, alguém que quer chegar aos céus às próprias custas, às próprias mãos.
Quem lembra disso? Jesus disse uma frase maravilhosa para Pedro: Pedro, bota o chulé para fora que eu quero sentir o cheiro dele. Jesus gostava de sentir cheiro de chulé. E o que Pedro falou para Jesus? Além do não, ele falou outra coisa. O que ele falou? Quem lembra? Queria ouvir. É uma escola, gente. Ótimo, o que mais? Ele ainda deu uma sugestão para Jesus, o que Jesus tinha que fazer. Hã? O que mais? As mãos e todas as demais coisas, não é? Jesus falou para ele assim: Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. Você acabou de nascer de novo. Quando você nasce de novo, o caminho, a gente pode sujar os pés. No caminho a gente suja os pés. Se eu limpo os pés, o caminho está limpo. Se o caminho está limpo, as obras que são feitas no caminho da luz são obras feitas em Deus. E se as obras são feitas em Deus, porque o coração também está em Deus. Então, se os pés estão limpos, as mãos estão limpas, o coração estão limpas. Mãos limpas, coração puro. Estão entendendo mais ou menos o que o salmista disse? Pegaram ou não? Então, se eu me preocupo com os meus pés, está tudo bem. Mas os meus caminhos precisam estar nus e latentes ao nosso Cristo. Entenderam onde eu quero chegar? Quem está me entendendo onde eu quero chegar aqui? Então, se a gente não confrontar os nossos caminhos, não vai andar nada, gente. Entenderam? Deixa eu explicar para vocês. Pé limpo, caminho da casa do Pai. Pé sujo, já desviou? Entenderam ou não? Por isso o cuidado que a gente tem que ter, por isso o cuidado que a gente tem que ter, igual nós estávamos conversando com o Bruno essa semana em casa, de lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A lâmpada é Deus quem dá, a luz sou eu que peço. É mais ou menos assim. A palavra de Deus, Ele me dá a palavra, ela vira lâmpada para os meus pés. Mas sou eu que escolho se ela vai iluminar meus caminhos. Se eu quero agir e reagir na palavra. Entenderam ou não? Isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes que a gente vai conversar no dia de hoje. Então, se a gente não executa o que está escrito aqui dentro, e se a gente não luta para cumprir o que está escrito aqui dentro, ao ponto de derramar o próprio sangue, aí não adianta, gente. E a hora mais importante de cumprir a palavra é aquela hora que você acha que você não vai conseguir. A hora que você está debaixo da pior pressão que você pode imaginar. Posso dar um exemplo ou não? E se Jesus falasse que estava cansado e não quisesse cumprir a ordem do Pai? Como é que ia ser? Jesus estava debaixo da pior pressão do mundo, gente. E ele não cumpriu? Ele terminou João 17 dizendo: eu fiz exatamente o que você pediu para eu fazer, Deus. Entenderam ou não? Estão comigo ou não estão? Então é aqui que a gente tem que começar a tomar um pouco de cuidado, gente. Nós todos que estamos aqui trouxemos bagagens terríveis. Eu lembro de olhar na minha casa e ver briga. Eu lembro que eu tenho escrito lá em casa, eu contando meu testemunho. Eu falava que eu morava no inferno. E que quando nós mudávamos de casa, um milagre acontecia, porque o inferno mudava de endereço. Olha a cabeça da criança que cresceu. Estão comigo? Então a gente vai vendo sinais. Por exemplo, eu já vi meu filho comentar que ele não queria casar. Por que ele não queria? O que eu e minha esposa falhamos plantando dentro dessa criança para ele não ter o desejo de casar? Que a gente não falhou na nossa filha. Você consegue entender? O que aconteceu? Ah, não, mas é adolescência. Não é questão só de adolescência, cara. Não é só questão disso. Eu não posso olhar a adolescência num cunho psicológico. Eu preciso olhar a adolescência em cima de bar mitzvah, que é um desenho que você constrói na mente da criança para a honra da criança aos 18 anos, aos pais. Entenderam? Então, isso é uma das coisas que mais estão me preocupando. Cada vez que eu estou estudando a palavra de Deus aqui dentro, cada vez que eu estou estudando a linha do casamento, o que eu estou tentando montar dentro do meu coração? Qual é o verdadeiro desenho que Deus criou para o homem, para a mulher e para o casamento? O que Ele criou para o homem e para a mulher que faz o homem e a mulher dar certo? Porque pensa, Ele disse que a mulher vai ganhar o homem no silêncio, não foi isso que nós estudou? Aí eu estava lendo esse dia, o pai falou: Wagner, por que a mulher ganha o homem no silêncio? Eu falei: não sei. Ele falou assim: porque a mulher não tem cabeça, como é que ela vai falar?
A função da mulher não é falar, é se expressar. A função da mulher é atitude, não fala. Olha que loucura isso aqui. Vocês pegaram ou não? Mulher tem cabeça? Tem ou não? Não tem. E se ela quiser conversar com o marido, que não está funcionando, usa a cabeça de Cristo. Como? Através da palavra. Resolvido o problema. A palavra volta vazia? Ela não é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir bem e mal? Então, se você conversa com seu marido, você acha que ele não está te ouvindo, relaxa. Fala intencionado, direto do espírito dele, que você está falando com ele. E se ele achar que ele não está falando, agora tem um mundo espiritual dando testemunho, os anjos ainda Deus. Quem vai se lascar agora é o cabeça que não quer funcionar. Porque aquilo que você, mulher, falar para o seu marido vai ter que acontecer. Ou então Deus é mentiroso, a nossa fé é em vão. Entenderam ou não? É assim. Vou dar um exemplo para vocês hoje. Meu filho chutou a bola, quebrou o vidro lá de casa. E faz uma semana que eu estou falando para ele não fazer isso. A gente está tudo no contexto, gente. Moral da história. Hoje eu estava passando uma pressão violenta. Eu estava chorando quase que o dia todo. E eu não vigiei. O que você acha que eu fiz? Não, pior que não. Mas eu gritei como fazia muito tempo que eu não gritava. Eu gritei pesado. Tão pesado que o Isaac tremia olhando para mim. Tremia, gente. A mão dele fazia assim, ó. Ô, gente, eu sei falar um pouquinho baixinho, né? Então você multiplica o que você está acostumado a ver meio de alto e põe mãos 3 para cima. Quando eu estava na moto, a palavra de Deus veio falar comigo. Falou, Wagner, você percebeu? Eu falei, eu não olho mais para Deus e falo, fala Deus, vai, puxa a orelha, lasca, vai. Não faço isso, eu sou filho. Eu falei, Deus, talvez não como o Senhor. Você pensou no vidro, você pensou no trabalho, você pensou no dinheiro, você pensou na desobediência, mas você não pensou no bloqueio emocional que você fez do seu filho toda vez que ele for chutar uma bola. Você não pensou no bloqueio emocional que a voz com raiva produz através da adrenalina e a tranca que você produz numa criança. Você não pensou no seu filho. Você pensou em tudo, menos no seu filho. Você pensou nos R$400 que vai custar para arrumar. Você pensou em tudo, menos nele. E o que você acha que a gente faz quando a gente escuta um negócio desse? O Espírito Santo nos foi dado para isso. Hein? Agora, gente, quem pode ser sincero aqui, por favor? E agora nós estamos num grupo, não estamos? Então faz esse favor para mim. Quem continua... não é uma vez na vida, outra na morte, não. É recente. Quem recentemente está experimentando Deus te corrigindo os seus erros, levanta a mão. Por favor. Agora vira e olha. Mantém a mão para cima. Vira e olha. Ele está te corrigindo. Você está fazendo algo errado, ele está chamando sua atenção. Vira e olha quem está com a mão levantada e quem não está. Por favor. Eu quero que vocês se olhem. Agora, pode abaixar. E se isso não está acontecendo com você, qual que é o problema? Vocês conseguem entender que o relacionamento está apagando? E não pode. O Espírito Santo foi nos dado para isso. Moral da história. Você está extingando, apagando o Espírito. Você está fazendo a mesma coisa que Estevão disse que os fariseus faziam. Estão comigo ou não? Vocês sabem resolver isso? Quem quer aprender a resolver isso aí? Na prática. Toma nota. Isso aqui tem na escola, eu já gravei sobre isso. Pode parecer método, tá? Mas querendo ou não querendo, eu sempre tento ajudar vocês a entender esses processos de uma forma mais simples. Anota o que você achar importante para você não esquecer. Escuta, ó, eu vou dar só uma dica para vocês, tá? Só uma dica básica.
esse simples sinal de você não estar sendo corrigido pelo Espírito Santo, presta atenção para você entender o nível da brincadeira. De 0 a 100 é gravíssimo. Vocês estão me escutando? Isso é um sinal que Deus não está participando da sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Eu não quero desesperar vocês, mas eu quero que vocês entendam o grau da preocupação disso. Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem. Se ele não está te corrigindo, ele também não está te inspirando. Se ele não está te inspirando, ele não está te dando estratégias e discernimento. Resumindo, ele não está participando da sua vida. Você está entendendo o grau desse perigo? De 1 a 100 é grau 85 a 90. Vocês estão entendendo o perigo disso aqui? Resumindo, vocês estão escutando Deus através de um homem só. Isso não é bom. A voz de Deus está vindo através da boca de outra pessoa. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso é perigosíssimo. Estão escutando? Eu tenho um vídeo gravado, até viralizou na internet. Se você não tem um relacionamento com Deus, você é presa fácil a demônios. Quem lembra de eu falando isso aqui? Entenderam ou não? Bora, meu lindo. Como seria a correção? Porque... Para corrigir isso? Vamos lá. Não, como seria a correção do Espírito Santo? Porque quando eu percebo que eu errei, eu mesmo chego lá, vamos dizer que eu chego, poxa, acabei de fazer besteira aqui, ó. Tá. Primeira coisa que eu vou programar agora na sua cabeça, que eu estava na moto hoje pensando sobre isso. Descendo ali o morro da lagoa falando sobre isso. Dentro do meu coração hoje já está programado uma verdade, Bruno. Eu não sou capaz de perceber as coisas sozinho. Eu estava subindo hoje o morro da lagoa e eu vi uma mulher, tadinha, ela tentando subir com o carro e ela teve que frear porque deu fila. Na hora de sair, ela não conseguia sair. Então ela travou o trânsito inteiro porque ela andava com o carro morria. E eu indo de Uber com os meninos para levar os meninos para casa do Beto, eu falei, Deus, que vontade de parar o carro e falar, filha, puxa o freio de mão, aperta o botão, puxa o freio de mão, segura, solta a embreagem e vai andando. Na hora que você vê que o carro está querendo andar, você só abaixa o freio de mão que você vai subir. Aí eu falei, se eu parar, eu vou tirar o olho do Uber que está levando meus filhos, e eu não vou conseguir fazer. Ou eu sirvo elas, ou eu protejo meus filhos. Protejo os meus filhos e infelizmente ela vai ter que se virar sozinha. Moral da história, frase que vem na minha cabeça, não, mas isso eu aprendi sozinho. Eu falei, não aprendi sozinho. Tem alguém me ensinando o tempo todo tudo que eu tenho que fazer. E é o que a gente chama de intuição e inspiração. O Espírito Santo ele trabalha aí dentro, Bruno. Entendeu? Ele trabalha dentro desse lugar. O que eu quero tentar te dizer é, quantas vezes você percebe que você está totalmente desconectado do que você fez? Aí você percebe que você fez algo de errado. Essa sensação de percepção, ela trabalha uma região do seu espírito, ela trabalha ali dentro. Eu vou dar uma resposta para você cheia, tá? Essa percepção é um ponto de acesso do Espírito Santo para falar com você, espírito. Ele vem dentro dessa antena chamada percepção, intuição, sabe, que você capta o mundo espiritual, trazendo para você um sentido de, epa, tem alguma coisa errada aí. Isso é a parte mais suave do Espírito Santo. Só que isso é limitado, Bruno, porque isso aí vai parar no campo da sua consciência. Resumindo, as coisas básicas você vai conseguir perceber que você errou. E você só vai perceber que você errou. Você não vai conseguir identificar o nível da besteira que você fez. Por exemplo, uma frase como essa, ó. Se você não está sendo corrigido pelo Espírito Santo, o negócio está feio. Quem está com a percepção entupida vai olhar para isso, nossa, né? Né? Mas quem está desobstruído, na hora já bate o temor. Quando você percebe que esse canal está desentupido, constantemente você tem temor. O temor é, meu Deus, isso aqui é perigoso? Nada com medo, nada com... nada disso, mas é uma questão de, cara, não é legal isso aqui. Isso aqui não deveria existir. Imagina que você chega na sua... Imagina que você chegou na sua empresa e acontece igual uma discípula nossa. Ela chegou na empresa dela, tinha um charuto, cara. Meteram um charuto e um negócio do lado. Trabalho de feiticeiro. Como é que botaram isso lá dentro? Quando ela olhou pro charuto, o que ela sentiu? O mesmo temor que você deveria sentir quando você percebe que algo está de errado. Entenderam os exemplos, mesmo? Aí o que acontece agora quando se trata do Espírito Santo corrigir? Ele começa com essa parte mais suave, que a maioria das pessoas sentem esse incômodozinho, essa sensação que tem algo de errado. Agora tem a correção do Espírito. Eu gritei. A luzinha já acendeu desde a hora que eu terminei de gritar.
Normalmente acende quando eu estou começando. Mas como eu estava muito atribulado hoje, mais cedo, eu fiquei muito atribulado, eu comecei a sentir muita coisa ao mesmo tempo, eu não dei conta. Eu senti desejo sexual exorbitante dentro de mim. Eu comecei a sentir Brasília muito forte dentro de mim. Não é muito forte que vocês não têm noção. Brasília. Alguma coisa acontecendo lá dentro que eu não sei o que está acontecendo. Estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, Deus, eu não estou conseguindo entender. Automaticamente eu comecei a sentir uma outra coisa relacionada à minha família, que depois que eu responder eu falo, tá? Aqui em si. E mal um monte de coisa misturada, só que isso tudo me atingiu ao mesmo tempo. Eu comecei a ficar... Gente, eu saí fora da casinha. Aí lembrando do carro, resolvendo outras coisas. Nossa, gente, eu fiquei assim... fora de mim, cara. Eu falei, Deus, não tá legal isso aqui. Então, o meu sensor de percepção, Bruno, ele demorou demais para acender. Ele só acendeu depois que eu terminei. Aí ainda não é correção, que eu chamo de correção do espírito. É eu, com a minha percepção, percebendo que alguém está tentando me mostrar alguma coisa. Então, já está educado dentro do meu coração que toda a capacidade de percepção e toda a capacidade de inspiração, de criação, vem dele. E mesmo se eu não fosse cristão, ele continua inspirando as pessoas sem as pessoas perceberem. Então isso é ele dentro da pessoa. Cristão ou não cristão. Sempre, sempre. Mas o ser humano tem capacidade de criação, isso é o potencial de Deus. Onipotente, capacidade, potencial, vem dele. É sempre. Entendeu? Isso é sempre. Como é que você reage a isso? Você já vai em cima, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Agora ele corrigindo. Você percebe, Bruno, que está fora dos seus pensamentos. Você percebe que você não está pensando sobre aquilo. Ou então você está sentindo que algo está estranho. Mas você percebe que tem alguém que começa a te instruir através desse sentimento. Você percebe ele começando a te dar diretriz de algo de errado, muitas das vezes começando com perguntas e outras vezes já chegando para você, já assim batendo a regra para você já de uma vez. Entendeu? Você acha que gritar foi certo? É uma afirmativa, cara. Só que essa é uma afirmativa da parte de Deus, para fazer você pensar. Como ele não acusa, ele te faz pensar com uma pergunta afirmativa. Entendeu? Que você já sabe que é errado. Se você já sabe que é errado, ele te pergunta, você acha que está certo gritar com seu filho? Isso aqui é uma característica que eu já estou te dando da parte de Deus. Então você vê que através disso, quando você se abre para responder, ou para tentar pensar, aí começa a instrução. Aí ele começa a te mostrar, e você fala, mas o que eu fiz? Agora começa a conversa do diálogo de correção. Ele já começa a te instruir dentro disso tudo. E por isso que é muito importante você se relacionar com esse momento. Fala, Deus, o que é mais que eu fiz? Seu silêncio não prova tudo que eu já ouvi tudo. O que eu deveria fazer? O que eu deixei de fazer? Como que eu deveria me comportar numa situação como essa? Agora está sendo corrigido. É esse tipo de correção que eu estou instruindo vocês. A parte inicial, até peço desculpa, gente, é o mínimo que qualquer cristão tem que ter. Essa sensaçãozinha de algo de errado é o mínimo, cara. Um salvo já começa a viver isso na hora. Você acabou de ser salvo, isso já liga na hora. E o pior, isso liga antes pela presença do Espírito Santo para te convidar para a salvação. Só dele convidar você para a salvação, a luzinha está acendendo na intuição. Esse é um bom senso, é já a presença do Espírito Santo de longe. Então isso tem que intensificar, cara. Isso tem que rasgar da intuição do seu espírito até o profundo do seu coração. Até chegar nesse tipo de correção do Espírito Santo. No temor, cara, sabe? Putz, eu não deveria viver isso aqui. Entenderam mais ou menos? Clareou? Respondeu? Acho que entrou? Então é aqui. Então escuta, gente, isso é gravíssimo, tá? É de 80% a 90%. Se isso não está acontecendo, não está bom, cara. Seu relacionamento com Deus está danoso. Tá? Como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Não faz de noite. Funciona, mas não é tão bom. Só que se eu quiser fazer de noite, de manhã, para mim é perfeito. Você vai programar seu sono em cima disso, vai programar sua noite, seu espírito em cima disso, e vai acordar melhor ainda para fazer de manhã. Acorda de manhã, bem objetivo. Não faz nada antes de fazer isso aqui. Nada, gente. Seu espírito, quando se acorda, ele recebe um recalibrar, cara. Eu vou inventar umas palavras aqui para explicar para vocês mais ou menos como é que é a brincadeira. Do mesmo jeito que o seu corpo, os líquidos são corrigidos, os hormônios são corrigidos, são todos equalizados, sabe? Pelo menos na medida do possível o corpo tenta equalizar hormônio, água, sal, sódio, nutriente. Todo esse processo acontece de uma alta metabolização. A hora que você mais trabalha é a hora que você dorme. A hora que você acorda, você está desse jeito, você está bom. Tudo está reguladinho. Por isso que o xixi sai escuro. Por isso que acontece um monte de outras coisas para poder mostrar para você o que está acontecendo. Você acorda de manhã, o corpo, você faz o xixi escuro, o corpo está falando, cara, cuida da água que você está mal. É melhor você beber mais água no longo do dia.
Você acorda, às vezes, inchado, tem um motivo. O corpo está tentando regular toda essa brincadeira. O cara dorme cachaçado, acorda pelo menos, mais ou menos, melhor que estava. Entenderam, né? O espírito não é diferente. Ninguém, exatamente, acorda atribulado, tá? Nós acordamos bem. Aí a gente lembra do problema e fica atribulado. Perfeito? Então o que você faz de forma bem objetiva? Acorda de manhã e fala: Deus, eu te entrego. Fala: Deus, aqui ó, bom dia. Pai, eu entrego nas suas mãos os meus pensamentos, as minhas dificuldades. Você tem problemas? Então começa. Eu te entrego meus impulsos sexuais, meus problemas de raiva, minha falta disso, Você vai denunciar todos os seus pecados como filho de Deus para Ele na hora. Aí você tem que dizer isso aqui: eu entrego para o Senhor as minhas ações, as minhas reações. Espírito Santo, eu te dou minhas ações, minhas reações, como meu coração se comporta, como ele não se comporta, e vai declarando cada uma dessas coisas para Ele desde a hora que você acorda. Terminou isso daqui, é sua primeira oração matinal, levanta e vai viver a sua vida. Não vai dar resultado às vezes no primeiro dia. Terceiro, quarto, quinto dia, você vai começar a perceber uma coisa estranha. Aquele sinalzinho ele vai ficar diferente. No meio do dia, no longo do dia, você vai ter alguma experiência relacionada, você vai fazer alguma coisa, você vai sentir que você não tem que fazer. A sensação de estar fazendo algo de errado vai voltar para o seu coração de novo. É assim que você reprograma seu espírito. Escutaram? É desse jeito que você faz. Wagner, tem outro jeito? Se tem, eu não conheço. E não é tão efetivo como esse aqui. Você vai perceber coisas como, por exemplo, você vai pegar uma laranja e vai cortar, ele não corta. Aí você paga para ver, só para você poder ver que é ele falando com você. Você corta, a bichinha tá podre. Você fala: nossa gente, que legal. Não vai por esse caminho. Algumas vezes você vai ter que pagar para ver, só para você ver que o impulso veio de Deus. Entenderam? Que nem hoje eu já não faço. Se eu perceber que eu vou, já não vou. Da última vez eu quase morri. Morri mesmo, literal. Quase acidentei. Então faça isso diariamente, de manhã, até reorganizar isso de novo. Isso é provar para o Espírito Santo que você quer que Ele conduza e guie o seu coração. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Entenderam? O temor vai voltar para o seu coração de novo e ele vai ter acesso ao seu coração de novo. Ele vai tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne novamente, amolecido. Então, o Espírito Santo não adianta, gente, ele é assim. Se você não der espaço, ele não anda. Ele só caminha na medida do quanto você permite. E essa permissão tem que acontecer intencionada. Deus, eu quero que isso aconteça dentro de mim. Perfeito? Mais um detalhe, no casamento isso é importantíssimo. Você não vai perceber que você está fazendo algo errado se você não deixar o Espírito Santo conduzir, cara. Você vai sair pagando de gatão, jurando que você está fazendo o que é certo. Isso aqui é fato. Gente, Gênesis 3:17. Nós paramos aqui, tá? Quero. Não. Ó, só uma coisa clara. Gente, não fica ofendido, tá? Esse presencial é presencial. Se a pessoa não pode vir por algum motivo, ela não vai pegar a transmissão, tá? A transmissão é só para a pastora Simone e o pastor Danilo. Mais ninguém. Sim. Se eles continuam mal, aí já é espiritual, tá? Minha alimentação, você lembra uma vez que eu tive um sonho com a Érica, a Alex, uma coisa com comida. Aí hoje ela veio falar comigo, eu lembrei do sonho que eu fiquei. Estava passando mal dentro da minha vomitando as tripas no coração. Vai dar leite. O básico é cuida da alimentação, lava a caixa d'água. Isso aqui é uma coisa que faz uma diferença violenta. Troca os filtros. Fez tudo isso. Não resolveu? É capeta, gente. É demônio. Tem conversa. Porque isso aí tem que ser rápido, gente. Uma virose, a virose é 2, 3 dias. Acabou. Entendeu? Então, ela pode estar com a imunidade baixa. Normalmente virose pega na imunidade baixa. Quem tiver a oportunidade de instruir, tá, gente? Se eu não for o instrutor, quem tiver a oportunidade de instruir, água, filtro, comida. Não deu, demônio. Tem isso aqui também, ó, Samara.
eles estão participando da intercessão. É mais um motivo para poder ficar esperto, entendeu? Isso aí faz diferença. Também faz. Tem que instruir ela sobre isso também, que isso aí também influencia. A gente não pode brincar com isso aqui não. Gente, 3:17, tá, meus amores? Pastora Simone, Pastor Danilo, amamos vocês, tá? Quem lembra desse verso 17 que a gente conversou? A gente leu a parte A dele, quem lembra? Vocês podem parar, gente. Nós terminou falando sobre isso aqui. Misericórdia. Nós terminou falando sobre isso aqui. Ainda fizemos até uma enquete. Vamos ouvir as mulheres ou os homens? Eu já percebi uma coisa, viu, amor? Eu tô precisando melhorar minha alimentação. Eu fico perfeito emocionalmente a hora que eu tô estimulado. Tomei um Red Bull. Meu amigo, eu tô no céu. Até a crise interna minha acabou. Você vê, a minha baixa emocional não é espiritual, cara. É física, bicho. Cafezinho e Red Bull resolveu minha vida. Hã? Como é que é? Eu tô magrelinho, cara. Deixa eu falar pra vocês aqui, gente. A parte que eu comentei com vocês, que eu percebi que eu tava um pouco atribulado hoje, é porque hoje é 12 de dezembro. Isso, infelizmente, foi a posse do Lula, mas é importante a posse, tá, gente? Mas não é por causa da posse. Não é a posse, não. Hoje foi a diplomação. Foi importante a diplomação, já para responder, para você deixar você feliz, que a diplomação é a prova concreta e assinada do crime do Alexandre de Moraes. Então, era importante que isso acontecesse, embora o povo está meio apavorado. Mas, enfim, hoje é 12 de dezembro, gente. Hoje eu completo 13 anos de casado. Aquela moça linda. Para minha televisão. Então esse foi um dos motivos também que eu não percebi o que estava acontecendo. De repente eu falei, gente, hoje é aniversário meu de casamento, cara, que loucura. Então hoje nós completamos 13 anos. 13 anos atrás. 13, amor. Acho que é 13. Foi 12, não foi ano passado? 2009, 2010. Não, gente, 12 anos, 12 meses, 12 anos e 12 meses. 24 ações. 2009 que nós casou. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Isso aí. 12 anos e 12 meses. São 13 anos. A gente é boda de papel higiênico. Não sei, nem sei. Não entrei não. Bora, gente, leia para nós aí 17. Vamos lá que nós estamos perdendo tempo. Nós temos só 20 minutos para nós desenrolar isso aqui. Nós orou, ué? Claro. Oramos. Rapidinho, mas oramos. Impus até a mão em espírito em vós. 17, gente. Vamos lá. 3:17. Gênesis 3:17. Leram já ou não? Parte A do versículo. O que está escrito? Foi aí que a gente andou. Nós vamos resolver essa treta desse 17 dentro de todo mundo definitivamente. Eu espero que cada passo que a gente der seja decisivo. Então vamos finalizar os textos para vocês nunca mais ter dúvida, tá? Para a gente crescer e não ficar retrocedendo toda hora porque você não entendeu. Qualquer coisa que te incomode no texto, você precisa falar.
Tá bom, gente? Põe para fora. Agora não é hora de engolir, é hora de se alimentar. Tá? É isso que a gente quer. E Adão disse, e a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher. Presta atenção. O texto poderia estar escrito a palavra de tua mulher, mas não, foi a voz. Isso aqui tem um negócio bem da hora aqui. E comestes da árvore que eu te ordenara não comer. Qual é o problema? Ouvir a mulher é o problema ou não? Porque se ouvir a mulher é o problema, nós estamos com desconcordância aqui bíblica. Nós já temos um conflito textual. Entendeu? Não é esse o problema. O problema é quando o marido ouve a mulher. Então a mulher tem que estar em consonância com Deus. A mulher tem de ter um relacionamento com Deus. Porque afinal de contas, dentro de uma estrutura de casamento, Deus vai completar o marido através a sabedoria de Deus vai sair através da boca da Provérbios 31 fala isso. Por isso que a mulher tem de estar em consonância com Deus. E se a mulher, por algum motivo, estiver em desconsonância com Deus, qual é a atitude realmente sábia do marido? É não ouvir a voz da mulher. Entenderam? Se preciso for, em certas circunstâncias, nada. Entenderam? Mas não ouvi-la não significa que você não possa conversar com ela. Entenderam o que quer dizer? Entenderam ou não? Você vai chegar e falar: amor, é o seguinte, eu entendo o que você está pensando, mas eu tenho segurança em Deus que o caminho é esse aqui que nós vamos ter que seguir. E é por aqui que a gente vai ter que andar. Quem está comigo? Princípio de relacionamento. Deus falou com quem primeiro? Adão ou Eva? Mulheres, não fiquem ofendidas. Deus escolheu assim. Por quê? Porque a responsabilidade está sobre as mulheres ou sobre os homens? O apóstolo Paulo foi bem claro. Quem já leu esse texto? Quem foi enganado foi a mulher e não o homem. Mas tudo bem, tem as controvérsias que a gente pode conversar, mas o homem estava ali, por que ele não fez nada? Independente, gente. Essa frase de Paulo não é machista. É para dizer que nós temos a nossa individualidade de Deus e a nossa identidade. A mulher não está totalmente dependente do homem, como o homem não está totalmente dependente da mulher. E um não é independente do outro. Cada um tem sua identidade. Lembra? Ser leão, uma única só? Mas dois espíritos diferentes. E a identidade não está na alma, a identidade está no espírito. Então você tem de ter sua identidade em Deus. Entenderam ou não? Tá claro? Aí, pode. Isso. Não, mas tem que falar, mano. A pastora não vai te ouvir, fia. Não tem ninguém, é só a Simone que tá te ouvindo. Oi, Simone. E no Novo Testamento, o anjo fala com a Maria, né? A Maria ficou sabendo lá que ia ter o neném e tudo. Salve agraciado. E depois ele, Deus não falou mais com ela, vamos dizer assim, ele só deu as instruções para José. E o tempo todo ele ficou só falando com José. Mas ele não tinha falado com a Maria, por que não fala mais com ela? Mas eu acho que está dentro disso, né? Que a pressão, vamos dizer, está em cima do homem, não da mulher. É porque as direções normalmente, mana, ela vem. As direções normalmente, mana, ela vem pro marido, entendeu? O caso de Deus falar direto com Maria ali dentro, nesse caso, muda um pouquinho a situação, porque deixa eu te explicar uma coisa para você poder entender que os judeus não entendem. José não participou do corpo de Jesus. José participou da vinda do Espírito de Jesus para o corpo, porque o corpo foi gerado no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, e tomou as características de Maria. Não tem sêmen, não tem sexo, não tem nada ali de José, entendeu? Mas espiritualmente ele foi o agente casal para que Jesus pudesse nascer.
Entendeu mais ou menos como é que é a brincadeira ou não? Então, nesse caso, você tem uma ação direta de Deus sobre Maria. A gente tem. Só que repara que quando Deus faz a promessa, quando Deus vai conversar com Adão, Adão, primeiro, não tinha nem acontecido Eva ainda. Aí, pois bem, Eva chega, a direção continua sendo dada para Adão, show de bola. Aí nós temos a queda, acontece todo esse processo, chegamos agora para a restauração espiritual de todo mundo, que acontece em... Pelo amor de Deus, muito tempo antes, falamos isso ontem. Qual que é o nome do cara que começa com A? Não. Abraão. Aí nós temos agora a estrutura espiritual, a restauração espiritual das pessoas em Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, na Babilônia, Arão e Sarai. Deus troca o nome deles, Deus dá uma nova realidade para eles, e agora nós temos a restauração através de Sara. Só que repara que ele começa falando com Abraão, mas não deixa Sara sem ouvir a voz dele. É aí que está a jogada legal do negócio. Então ele restaura espiritualmente falando com ele e com ela. Isso é uma sombra dos futuros casamentos. Porque aí Deus vai lá e fala com Maria, não fala? Mas depois o anjo vai fazer o que com José? Entenderam qual que é a nova estrutura de casamento? Repara que Deus não fala com Eva, mano. Deus sentencia Eva. Pegaram que loucura? Pegaram isso ou não? Entenderam? Tá claro para vocês? Deus fala com Adão o que ele tem que fazer. E com Eva ele não fala, ele só sentencia. Ele tá dando sentença para ela. Ele não está dando uma direção para ela, ele está sentenciando ela. Aqui. Ele está julgando ela naquela hora. Que aqui antes desse texto aqui do 17, não tem Deus falando com Eva. Tem no que Deus vinha passar o dia ali. Mas, tipo, Deus instruiu Adão para não comer a árvore. Ele. Eva não. Então, caberia a Adão repassar essa direção para Eva. Então, tipo, quando Deus fala com o homem no casamento, cabe ao homem passar essa instrução para a esposa. E quando o homem falha nessa repassar a instrução? Só que, mano, aí no texto não foi falha, tá? A gente pode estudar ele depois com um pouquinho mais de calma. E se você lembrar da conversa que nós tivemos lá em casa, quando a gente estava lendo esse texto, você lembrar, você vai ver que essa conversa aconteceu. Aconteceu, sim, senhora. Aconteceu, sim, senhor. Mas, tipo... Essa instrução aconteceu. A gente pode até ler depois com um pouco de calma, só por causa do horário, mas ela aconteceu. Sim, mas, tipo, quando Deus passa a instrução pro homem dentro do casamento, então, eu vou só dar uma dica para vocês, tá? Como é que ela responde a pergunta da serpente se ela não soubesse de nada? É simples. E ela responde? Tá, isso aí já mata a pergunta que o marido fez no seu papel. Hã? Aham, ele fez o papel dele. E ela responde direitinho. Sim, então a minha dúvida... Mas é o que a mulher respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Sim, então, tipo, sim, ele instruiu, mas, tipo, Deus, não foi Deus que falou para Eva, Deus falou para Adão, que passou para Eva. Então, tipo, o meu questionamento então, tipo, Deus vai instruir o homem. Então, cabe ao homem repassar essa instrução para a esposa. Mas e quando tem essa falha de passar para frente essa instrução? Agora vem o grande segredo que você precisa entender. Como que a cabeça fala com o corpo? Como que o corpo recebe a voz? Através da cabeça, não é? Se a cabeça do homem não funciona, você tem duas, meu amor. Entendeu? Você tem duas cabeças. É um privilegiado. Vocês querem ver, vocês acham que vocês são desprivilegiados, que vocês nunca vão ter... Olha pra vocês verem, ó. A mulher é sempre corpo, presta atenção, ó. Olha aqui pra vocês entenderem como é que Deus é tudo equilibrado. A mulher é sempre corpo, ela nunca vai ser cabeça. Cadê as mulheres para dizer amém? Amém. Só que vocês têm duas. Vocês têm a cabeça do marido e a cabeça de Cristo, gente. O homem tem a cabeça, presta atenção. Ó, vocês têm a cabeça do marido, a cabeça de Cristo, a cabeça de Deus. Nós temos a cabeça de Cristo e a cabeça de Deus, gente. Qual que é o princípio de casamento? Deus edifica a mulher através do marido. Deus edifica o marido através da esposa. Só que essa questão de Adão e Eva é sem Cristo. Com Cristo as coisas mudam. Entendeu? Antes de Jesus, existia Deus, homem e mulher.
Jesus chegou, existe Deus, homem e mulher, Deus, mulher, homem. É para os dois lados que as coisas fecham. Sim, ali em Abraão e Sara já muda. Aham. Ela já começa ali fazendo a sombra disso, chamando ele de Senhor, se comportando, reconhecendo a postura dele e fazendo das pessoas filhas a partir desse tipo de pensamento. É fortíssimo isso Sara é aqui. linda, Sara. É fortíssimo. Hein, nessa parte aí de Adão e Eva, Essa parte de Adão e Eva. dá pra pegar a parte gente, de, ó. tipo, então Eva sabia, mas então dá pra pegar a parte de que ela sabia por um intermediário, não que o homem não vai ser o nosso intermediário como cabeça, mas a gente precisa, como mulher, desenvolver o nosso próprio relacionamento pessoal com Deus. Então, por mais que Deus talvez visitasse ali na virada do jardim, talvez fosse o homem ali mais relacionável, né? E ela não se relacionou com essa informação, com essa ordem, talvez. Eu vou fazer uma parada pra você tremenda aqui agora, tá? Do mesmo jeito que eu tenho os meus contras com Adão, que Adão vacilou demais com a serpente, a minha pergunta é: onde Eva estava na hora que Deus estava falando com Adão, sendo que não tinha essa voz invisível? Ela não existia Deus ele ia, ainda, né? Deus ele ia direto falar com eles no jardim. Olha aqui, Aonde mas, ela estava a hora que Deus estava falando com Adão? ó, no meu entendimento, Era panelinha, Deus né? ordenou para Adão antes de colocar Eva para fora. Vendo aqui. Né? É. Aí depois Deus deu ela para ele e aí ele passou a informação. E Deus disse, não está dizendo que disse para mim, né? Quando ela responde a serpente. Então dá uma vaguinha para dizer que foi o homem que disse, que Deus disse, e que ela talvez não se relacionasse com Deus. Ah, lembrei outra coisa. Falei, oh, meu Deus, tinha uma coisa mais interessante para falar. E daí nessa parte do ouvir a voz, lembra que eu acho que foi nós dois comentando em casa, que a questão não é ouvir a voz da mulher, é a prioridade, né? É a troca. Qual que é o peso maior, né? É a voz de Deus ou a voz da mulher, mas num sentido De consonância, assim, tipo, se o que Deus está falando é o que a mulher está falando, lacrou. Agora, se o que Deus está falando para o marido é diferente do que a mulher está falando, corre dois riscos. A mulher pode estar sendo boca de Deus, ou o homem está sendo boca de Deus e a mulher está fora. Aí, infelizmente, é só pagando para ver. Ah, tem outra opção? Tem. Procura conselheiros e vai ouvir outras pessoas. Isso aí ajuda. Wagner, nessa ali, então, tipo, se tá diferente que o homem e a mulher estão ouvindo, então Se a mulher falar assim, não, eu acredito que Deus está falando comigo. pode ser que o homem que não esteja pode ser ouvindo. que o homem não esteja ouvindo. Princípio de relacionamento, a mulher vai ter que ter paciência. E se o homem quiser pagar para ver, ela vai ter que ser parceira dele e estar junto com ele. E deixar ele ir, se necessário for, quebrar o nariz. Bom, essa última parte é aquela do silêncio, tá, gente? Essa não precisa. Mas é legal, é. Gente, é o temor, cara. Eu quero que vocês entendam que aí vem a questão de filho, tá, gente? Vem a questão de princípio de filho. O temor, ele entra, gente. Entra forte. Fortíssimo. Isso é forte. É importantíssimo que vocês entendam. É uma coisa que eu falei pro Bruno lá dentro de casa, junto com a Samara. Você gostaria de ter alguém que tá junto com você só nos acertos ou também nos erros? Todo mundo é unânime a responder isso aqui, cara. Repete comigo. Paulo disse uma coisa tremenda sobre casamento, tá? Que nós devemos preservar a confissão. Cara, você esqueceu que você fez uma confissão do seu casamento? Todo mundo esquece isso aqui, cara. Na alegria, né? Deixa eu só explicar para vocês. Essas confissões, elas são judaicas, tá? Escutaram? Não é católico isso aqui, cara. Isso aqui me deu um temor terrível. A maioria dos casais só querem viver o que é bom, o que é mal, não. Não é real isso aqui, cara. Não é real isso aqui, cara. Entenderam? Então vocês têm que entender que a gente tem que estar junto em qualquer circunstância. Então a mulher tem de ser sábia para guardar, mesmo que o marido pague para ver. Porque, gente, tem coisa que você não vai aprender se você não tentar, cara. E ambos têm que estar prontos. Vai ter horas que o marido não vai saber o que fazer e ele vai tocar na ideia da mulher, cara. E corre o risco dele errar. Fazer o quê? Faz parte do relacionamento, do crescimento. Mas o mais sensato seria: tá com dúvida se é Deus, não é, os dois acreditam que ouviram? Procura uma terceira pessoa para ouvir.
É melhor. Não tem ninguém para conversar, paga para ver. Tem alguém, escuta, que é melhor. A probabilidade de errar vai ser menor. Entenderam? Não, isso é muito importante. Então qual que é o problema? Visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenei, tá vendo? Tem Deus falando para ele uma coisa e a mulher falando para ele fazer outra. E o comportamento dele foi realmente vitimista e condenativo, cara. Entendeu? Ele meteu culpa em Deus, na mulher e todo mundo. E nessa versão aqui é claro isso, cara. Olha lá para você ver, ó. Aqui é claríssimo, gente. E eu acho engraçado, sabe? Ela fala assim, a serpente me enganou e eu comi. A serpente não enganou ninguém, mano. Ela falou a verdadeinha. Satanás foi verdadeiríssimo aqui. Gente, ele não enganou ela, cara. Ele não enganou ela, velho. Ele falou a verdade. É daí que vem aquela filosofia que a mulher vai pelo que vê, o homem vai pelo que ouve. É daí que vem as ideias. Que é bem mais do que isso, tá? Isso. Exatamente, desculpa. Ó. Olha lá, ó, verso 12. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, eu gosto dessa tradução, hein? Ela me deu da árvore e eu comi. Agora tem um negócio mais legal, tá, gente? A treta de Deus aqui, presta atenção, ó, que isso aqui é revelação e é mais forte, tá? Vamos arrumar a primeira treta para vocês aqui, ó. Ó, 12. Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Não tem nenhum minuto dizendo o que é isso que disse. Repara que a treta de Deus aqui dentro é por ouvir a voz da tua mulher. Ela não falou nada, ela agiu. Perceberam esse problema que a gente tem aqui? Perceberam ou não? Por quê? A maior atitude, a maior voz da mulher não é boca, é ação, porque ela é corpo. Entenderam? A maior voz da mulher é com atitude, não é com a boca. Vocês estão me entendendo? Por isso que o que leva a igreja à salvação não é falar, é agir. Porque a igreja é noiva, é corpo feminino. Entenderam ou não? O que Jesus está procurando da gente não é falar demais, é viver em prática. Que o vosso amor não seja fingido, não seja de palavras, mas seja de atitude. Não é isso que o texto diz? Olha que loucura isso aqui, cara. Entenderam? Então, olha lá para você ver, ó. Ó, de novo, 12. Então disse o homem: a mulher que me desse, meteu a culpa nela. Ela me deu do fruto e eu comi. Botou a culpa em Deus, botou a culpa na mulher. Só que a treta inicial é essa, é a atitude. Deus converge a atitude física da mulher em voz. Por quê? Porque a voz da mulher não está na boca. A voz da mulher está em atitude. Porque a mulher é pescoço, ela não tem cabeça. Quem não tem cabeça não tem boca para falar. Ele fala assim: quem te falou? Fala, quem te mostrou que estavas nu? No 11 ali. Quem te fez saber que estavas nu? Me pergunta não quem tem te falou. Frase. Só atitude. O Bruno quer falar, a Samara quer falar e a Ana. Vai nele. Então, nisso que você falou que a voz da mulher não é fala, é atitudes, porque deixa ouvir da voz da tua mulher, ou seja, porque fez a atitude que a sua mulher fez, não é? Então, já tira também a questão de conversar, de palavras, e sim ir para a atitude. Não, a voz, essa outra parte vem da questão que ela responde. Se ela responde é porque ela ouviu. Entendeu? Ó, Você não entendeu o que eu falei. Calma. Deixa eu entender você certo. O que você quer? Repete. Deixa eu ver se eu te entendi certinho. Peraí. Lembra que a gente falou assim, porque ouviste a voz da tua mulher, ou seja, então não pode ouvir, o homem não pode ouvir. Não é isso. Você pode conversar, às vezes pode sair palavra de sabedoria, se ela buscar relacionamento com Deus. Tem Entendi outros o que você quer versículos. dizer.
Aí você falou, a voz da mulher, ela é em atitude. Essa é a voz dela, porque ela não tem cabeça, ela tem a boca. Então, a voz dela é em atitude. Então, o que aconteceu? Porque deste ouvido à atitude da sua mulher, porque copiaste a atitude dela. Sim. Só que essa atitude, Deus computou ela como voz, como uma direção, como o que tem de ser feito. Então isso foi passado para Adão e fez Adão ter uma nova atitude que ele não deveria ter tomado. Deus o ordenou para não comer. Então não tenha a atitude de comer. Ela, em atitude, dá para ele e ele come. Entendeu? Aí ele fala, por que você deu atenção? Por que você... Peraí. 12. Não, 14. Então o Senhor Deus disse... Não, calma. 17, perdão. E Adão disse... Deus disse a Adão... Visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore. Entendeu? Ela comunicou para ele uma ideia. Come. E ele foi. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu mais ou menos ou não? É que a gente não precisa... Então, a gente não quer literalizar no quesito assim, ó, não ouça o que sai da boca da sua esposa. Lembra que o maior ensino, a gente está conversando desde o começo, até a hora que a gente foi até comentar sobre a questão de casamento. O maior ensino, ele é por relacionamento, esse é o mais forte que tem. É o que mais impregna, não é aquilo que você ouve, é aquilo que você vê. Entendeu? Esse é o ensino que mais impregna e foi a forma que mais Jesus ensinou aqui dentro da terra. Entendeu? Ele ensinou mais por relacionamento, porque ele ensinou mais por relacionamento do que por verbalização, por voz. Falar assim. A voz mais efetiva é aquela que você faz com atitude, muito mais do que com a boca. Essa é a ideia. Então, o potencial da mulher, gente, não está na fala física, aqui ó, de onda sinoidal, está em atitude. Essa fala aqui é a que mais impregna, que é o exemplo, é o que está sendo dito, o que está sendo convidado. Entenderam? Quem ia perguntar outra coisa aí? Vou te perguntar aqui, se fugir, você responde só no final. É uma questão da Samara que ela já me perguntou várias vezes. Ela falou que era uma treta que ela tinha. Vou aproveitar porque tem em Gênesis. Deus sabia que Adão e Eva ia dar essa vacilada. Tipo, a Samara já me perguntou, será que estava acontecendo alguma coisa no céu para Deus ter criado Adão e Eva? Por que ele criou Adão e Eva sabendo que poderia acontecer tudo isso? Tipo, é algo que a Samara já me perguntou algumas vezes. Vou deixar algo claro para vocês, tá? Quando você fala de onisciência, a gente está falando de lado A e lado B. Existia a possibilidade de sim e de não. Se você perguntar para mim assim, Wagner, como é que você enxerga que Deus enxerga meu futuro? Simples. O seu futuro próximo está definido pelas suas decisões. Ele sabe todas as decisões que você pode tomar, a consequência de todas as decisões que você pode tomar, pro lado bom e pro lado ruim. Mas a decisão, ó, pra você ver, ó, o seu futuro é você que define. Você define seu futuro próximo e pode determinar seu futuro sequencial. Então, cada microatitude que você está tendo aqui agora, olha que loucura, tá? Já que você quer uma resposta, vou dar uma resposta cheia igual eu dei pro seu marido. Cada decisão que você toma aqui agora interfere no futuro do Bruno, no meu, da Ana, da Raíssa, de todo mundo aqui dentro. E cada decisão que cada um tem aqui tem a decisão para você e para todo mundo ao mesmo tempo. Entendeu? Cada decisão que você toma, você interfere em todo mundo. Cada gesto que você faz aqui agora, você está interferindo no futuro de todo mundo aqui dentro. O proximal, de perto. Então, cada decisão que você toma, você está construindo o seu futuro de perto. E quanto mais você mantém a força nessa decisão, mais você constrói o seu futuro distante. E quanto mais você insiste no futuro distante, você determina o seu futuro eterno. Não tem mais como mexer. Ó, futuro proximal, tem como mudar ainda. Então, todo mundo decide um negócio que nem, por exemplo, eu não me assusto. Ah, diplomou, fez o que for. Ainda tem muita coisa para fazer, ainda que tem como resolver. Entendeu? Então, é o de perto. Aí você começa a insistir demais. Isso é juntando a Bíblia inteira para trazer o conceito. Você pode determinar um futuro mais longo. Agora, e o eterno? Vamos raciocinar? Eu decido que eu quero matar alguém. Eu já estou produzindo meu futuro principal. Eu vou e mato. Eu já estou produzindo um futuro extenso. Através desse comportamento, se eu não me arrepender, eu vou definir meu futuro eterno. Perfeito? Então, cada atitude de Adão ali dentro de Eva ia determinar como tudo seria. Eles decidiram aquilo. Baseado na decisão deles, nós temos essa história. Se eles tomassem uma outra decisão, nós teríamos outra, completamente diferente. Uma outra pergunta que eu ia perguntar agora. Se ele tivesse tido a atitude igual Davi teve, de se arrepender e falar, não, foi Davi, né? Foi eu errei. O erro foi meu, não instruí minha mulher. Pode ser que a história teria sido diferente, né? Consequências seriam dadas, mas não seria tão catastróficas igual essa. O problema é que ele ficou acusando, acusou ali, acusou aqui, todo mundo se acusou. Repara que quando Natan vai repreender no Senhor, né, Davi, ele perdoa,
diminui o problema, mas a consequência chega. A consequência ali era batata. Por quê? Porque nós não tínhamos um mediador. A gente não tinha uma cobertura do sangue. Tanto que hoje, gente, vou ser bastante sincero para você, nós somos tudo playboyzinho geração Nutella. As consequências não são da época de quando o Espírito Santo não era liberado e quando Jesus não estava aqui. As consequências hoje são baixíssimas. Naquela época, você se arrependia, você confessava o seu pecado, diminuía, mas a lapada vinha sem força. Tanto que a Davi teve que pagar, cara. Deu pesadíssimo. De cara já morre uma criança, ele já fala, você vai ter que escolher agora as consequências que eu vou te dar. Escolhe qual delas que você quer. O privilégio que eu vou te dar. Moisés vai lá, murmura da terra prometida. O que Deus fala para ele? Por causa dessa oração que você está fazendo em prol do povo, você não vai morrer. Porque para mim você já estava morto. Moisés, velho. Se ele tivesse uma atitude diferente... E ele não teve uma reação igual a de Davi. Ele não teve. Foi muito bom levantado isso aí. Ele não teve. Realmente seria diferente. A carga pesada seria muito menor para hoje. Mas ele foi aqui realmente maligno aqui, cara. Coração completamente diferente do Criador. Completamente. Ô Wagner. Oi. Voltando ali no assunto que a Ana levantou ali, que você falou, eu lembrei de um texto, já ali no Novo Testamento, já em João, capítulo 2, que vocês conhecem muito bem. Evangelho ou epístola? Evangelho. Tá. Que é o primeiro milagre de Jesus. Sim. No casamento. Aham. Aí eu lembrei dessa voz da mulher, no caso a voz em atitudes, que Maria teve essa voz e ao mesmo tempo eu vou ler o texto que vocês vão entender um pouco melhor. Confrontou a direção de Jesus. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Aí aqui entra a atitude ali da voz e a atitude dela. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho, falou para Jesus. Aí Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela meio que não ligou muito para o que Jesus falou, mas ela não desrespeitou a voz dele como sendo o filho de Deus e o cara que era o cabeça ali naquele momento. Disse então a sua mãe aos serventes. Ela confrontou aquilo, ela teve atitude e é o que ela fez? Fazei tudo que ele vos disser. Ela não falou, fazei tudo que eu disser. Tudo que eu falar, vocês vão fazer, não, mas fazei tudo. Ela foi, teve a voz em atitude e falou para os servos ali, fazei tudo que ele vos disser. Sim. Eu lembrei desse texto falando isso. Legal. Então, gente, o que eu queria que ficasse claro para vocês? Não dá para existir desconsonância, tá? Tem que existir uma harmonia entre a voz de Deus. Por isso que eu tô falando para vocês. É modinha ficar escutando Deus. Cara, você tá vendo aí do livro de Gênesis que não é modinha, gente. Existe um Deus conduzindo um casal. A hora que esse casal perde a... gente, aqui. Vocês estão prontos ou não? O negócio é feio. Deus falando, através do homem, mulher. 1 minuto que houve uma desconsonância disso. Olha o B.O. que deu, cara. Olha o tamanho do problema que foi criado na falta de harmonia entre Deus, marido e esposa. Vocês estão vendo o B.O.? Eu tenho uma pergunta clássica. Eu quero perguntar para Jesus. Cadê José, velho? Nós não vemos José falando nada. Eu tenho essa dúvida ainda, que eu quero conversar com Deus sobre isso. José não aparece na Bíblia falando nada. Só Maria. Entenderam? Então, tipo assim, a gente tem nos cenários onde ele aparece, ele não tem voz, cara. Isso não é bom. Isso não é bom. Ele fez todo o papel dele, a atitude, mas você não vê ele falando, abrindo a boca, tendo presença. Ele não tem presença. Esse é um problema que eu acho que não deveria ter acontecido. Mas talvez eu possa estar com uma ótica errada, tá, gente? Eu não estudei, não conversei com Deus, nem nada. É só uma coisinha que eu tô levantando. Entenderam? Voltando para Gênesis, cara, você tem Deus falando com o homem cortando esse elo aqui, escutando a mulher em atitude, e ele erra. A consequência disso virou tão danosa que precisou de milhares, posso falar? Milhares e milhares de anos depois para se corrigir aquele problema que aconteceu ali em cima. Olha o tamanho da consequência disso daqui, cara.
ele já tem um filho, um já mata o outro, olha que B.O. Já fica marcado pro resto da vida. Ó pra você ver, pra onde vai a família, como é que ela vai bagunçando. Então, cara, é muito importante que nós sejamos admoestados por Deus, reeducados por Deus, e que a direção de Deus seja harmônica entre homem e mulher e Deus. Afinal de contas, o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido, tá? Isso é muito importante que a gente entenda. Então tem que ter essa harmonia, cara. Tem que ter essa harmonia o mais rápido possível. Agora vamos fechar o 17. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara que não comestes, que não comesse, maldita é a terra. Por causa de quem? Por causa de quem, gente? Por tua causa. Vamos raciocinar? Eva teve participação, não teve? Mas quem foi o culpado? Eu quero que fique claro isso para vocês, mazada. Isso aqui é uma coisa que vocês nunca vão saber o que é. De verdade, cara. E esse peso aqui vocês não carregam. Vocês não sabem o que é isso. E eu peço para vocês, em nome de Jesus Cristo, respeita isso que a gente carrega, por favor. Nós não somos maiores. E é uma coisa que, se você perguntar para qualquer homem, ninguém quer levar isso aqui. Ninguém, velho. Ninguém, cara. Isso aqui não é uma coisa gostosa de carregar. Aí você pergunta, nessa, por que Deus não colocou uma mulher só porque Deus é homem mais forte? Não é nada de homem mais forte, gente. Jesus foi bem claro no que ele falou. Deus achou por bem assim o fazer. Porque não é uma coisa gostosa. Se fosse gostosa, Jesus falou, epa, deixa comigo que eu morro na cruz. Ele, não. Eu sei que para ti são possíveis todas as coisas. Eu não quero ir para a cruz. Vocês entenderam ou não? Afinal de contas, o cabeça estava morrendo pela noiva. Não é isso? É ou não é? Não é coisa para mulher isso aqui, cara. É coisa para a cabeça. Isso aqui é forte, cara. Por tua causa, em fadigas, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Olha para cá para vocês verem um negócio muito interessante, tá? Eu já vou terminar esse texto de uma vez já, para a gente não precisar ir para a mulher, aproveitar que a gente está quente aqui, pode ser? Em fadiga obterá delas o sustento durante os dias da sua vida. Isso aqui é algo que Deus criou para o homem ou é uma sentença? Essa sentença é revogada quando? É importante vocês entenderem. Tem 3 sentenças aqui que eu quero que vocês observem, tá? A primeira delas é essa. Nós vamos ralar para conseguir fazer a terra nos servir. Uma vez que Deus nos deu ordem para a gente sujeitar a terra e dominar a terra. Lembra que Deus dá essa ordem para o ser humano e dá essa treta aqui, ó. O que acontece? Todo aquele potencial de mandar na terra foi corrompido e reduzido, cara. Em Jesus a gente restaura isso. Então a terra é obrigada a nos ser, se nós aprendermos a sujeitar ela. Então a primeira sentença problemática está aqui. Ó, me perguntaram no grupo que eu não respondi, mas vou dar a resposta para vocês. Lá no grupo do coração, lá quem está lá dentro. Wagner, mas essa parada de pregar o evangelho a toda criatura, fião. O evangelho tem que ser pregado para a terra, para o passarinho, para os pássaros, para as pombas, né? Para o ar, para o mar, para tudo. A terra é obrigada a se conectar com a gente. Eu fiz uma oração com o pessoal no domingo aqui, que eles estão boiando, eles não sabem nem o que eu pedi para eles fazer. Entendeu? Os caras não têm noção do que eles estão ouvindo, eles estão repetindo, sendo abençoados, não sabem nem como. A terra é obrigada a se conectar com a gente tem que se conectar com a terra para restaurar ela. Entenderam? Olha lá o B.O. Por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos e herbolhos, espinhos e herbolhos. E tu comerás a erva do campo. Reparou que não tem carne aqui? Isso aqui só lá na frente que resolve. Só lá na frente que resolve essa treta. Só contar um segredinho para vocês, tá? Presta atenção que isso aqui é revelação também. Quais foram as ofertas que foram dadas? Não eram animais? Qual foi aceita? A erva ou o animal? Vocês sabem que todo sacrifício que era ofertado, o sacerdote podia comer dele.
Vocês viram o B.O.? Então, não se alimentar da carne é também um problema relacionado a esse tipo de sentença. Vocês entenderam o B.O. ou não? Quando a gente não se alimenta da terra em plenitude, porque a gente está debaixo de sentença. Por isso que a gente tem que resolver isso aqui na cabeça da gente o mais rápido possível. Olha a próxima aqui, ó. Ó, vocês estão entendendo ou eu estou falando sozinho, gente? Pelo amor de Deus. Se você não come da plenitude da terra, você está vivendo sentença. Isso não está certo. Erva e carne. Se você não come de um todo, se você não é servido... O que eu quero dizer, gente? Isso aqui tem uma estrutura figurativa. Se a terra não te serve com tudo, porque você está em sentença. Se você não tem facilidade de se alimentar das coisas ao seu redor, porque você está em sentença. Se você não consegue desfrutar da terra, porque você está vivendo sentença. Você não deveria viver, Cristo já morreu. Você está com dificuldade de comer, está com dificuldade de prosperar, você está com dificuldade de avançar, você está em sentença. Se eu planto um pé de tomate, ele não dá, eu estou com sentença, é isso? Se a terra fisicamente não produz fruto, você está em sentença. Se o que você faz não prospera, você está em sentença. Entenderam, gente? Ô, glória, Senhor! Nega, o sacrifício, presta atenção. Normalmente, os sacrifícios mais fracos apresentados a Deus eram hortelã, cereais. Os mais fortes eram carne. Entendeu? Eram animais mesmo, era sangue. Entendeu? Era do boi. Entendeu? Então, o que acontece? Da mesma forma que esses sacrifícios são apresentados para Deus como oferta, eles são devolvidos ao homem como comida, entendeu? Por exemplo, vamos pensar assim, ó, você está usufruindo, você está usufruindo, porque Cristo também não estava ali para restaurar isso aí, entendeu? Você está usufruindo dos cereais, você está usufruindo de parte, não de um todo. Quando você começa a usufruir dos sacrifícios maiores que foi posteriormente, você está usufruindo de um todo. Então, o que eu quero dizer? Quando você percebe que a terra está produzindo resistência para te servir, é porque você está vivendo sentença e não restauração. Então, você tem que enxergar que Jesus resolveu essa treta aqui na cruz, gente. Você não pode aceitar que a terra não te sirva. Ela tem que te servir. Porque o texto diz: sujeitai a terra e dominai a terra. Ela tem que te servir. Cara, o que Jesus fez? Vamos ver Jesus? Jesus está com fome espiritual, chega na figueira e vai meter a mão lá para fazer o quê? A Bíblia diz que ele mete a mão para comer. O que acontece? Jesus fica injuriado, filho. Você está louca? Você tem que me dar comida. Então você não pode, mas tem que ficar. Eu estou despertando isso em vocês de verdade. A terra tem que te servir. Por isso, aqui é uma, presta atenção, aqui é uma das fundamentações, tá? De eu dizer que filhos trabalham pouco e colhem muito. Daqui vem uma das fundamentações que eu já dei a vocês. Então a mentalidade de vocês tem que ser diferente. E esse negócio de ficar trabalhando igual um desgraçado para ganhar pouco não faz sentido. Para mudar isso aqui. Aí você vai ganhando estratégias para fazer bons contratos, estratégia para trabalhar em outras formas, entendeu? Porque a terra precisa servir, ela tem que ceder, ela tem. Eu preciso chegar na parte aqui da mulher aqui, tá, gente? Da maldição da mulher aqui. Daí nessa parte ficou uma dúvida. Vamos, gente, 3 minutos, me ajuda. Nessa parte que daí o filho trabalha pouco e ganha muito, mas tem horas que o filho não está trabalhando por dinheiro ou para se alimentar, mas por propósito. Então se encaixa... De qualquer forma, a terra tem que servir, Sara. A terra tem que te servir. Ela tem que te servir, cara. Não tem essa. Ela tem que te servir. Ela precisa. Isso não significa, gente, que você não possa sofrer, passar dificuldade. O evangelho é isso, tá, gente? Por favor, isso faz parte do aperfeiçoamento dos santos, pro crescimento deles. A Bíblia Sagrada diz que Deus fez Jesus, sofrer. E ele precisou passar por sofrimento para ser aperfeiçoado. A Bíblia fala sobre isso. E se ele fez isso com o mestre, também seria feito conosco. O próprio apóstolo Paulo fala. Só que você precisa perceber que você tem favor e a honra onde você está, gente. Isso tem que acontecer. Não dá para você sentir resistido o tempo todo. Entendeu? Não faz sentido. Tem alguma coisa errada aí dentro que não está certa. Você tem que lutar contra isso. A ideia crucial é a frase da Samara. Você não pode sem de jeito nenhum. Gente, sempre que vocês quiserem levantar e pegar e comer, fica à vontade, tá, gente? Vamos lá aqui, ó, para nós fechar aqui a sentença para terminar logo. Erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão,
até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então tira o conceito que você é barro, você é pó. E é daí que o diabo se alimenta, do pó. Entenderam? A serpente anda e ela come pó. Então se você peca, você suja o poder de Deus que corre no seu corpo. E ela se alimenta do poder sujo que você pecou. Por isso que você tem que andar em santidade. Tá, outra hora a gente fala sobre isso. 20. Deu ao homem o nome de Eva. Desculpa, vamos subir a sentença da mulher lá em cima, rapidinho. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Sentença: a mulher vai sentir incômodos, mas não uma dor exorbitante. A dor exorbitante a ter um bebê é sentença que Jesus quebrou na cruz. O próprio Cristo no nascimento do Isaac falou para Ana: é só incômodozinho nas costas, Ana. Só incômodozinho nas costas. Tudo bem, o Isaac saiu rasgando, né? Que lá foi o nosso filho. Mas enfim, foi imprudência médica. Mas não é para doer, cara. Não é que você não vai sentir dor. O texto está dizendo que a dor foi multiplicada. Entenderam? Então, tipo assim, você vai sentir incômodo, mas não é para arregaçar, para doer, gente. Isso não é real. Então, quem for ter filho ainda, tá? Precisa ter essa consciência de restauração. Aham. Olha uma coisa que a Sara tá levantando aqui, ó. Olha uma coisa que a Sara levantou que eu nunca percebi, tá? Presta atenção aí, ó. Fortíssimo, ó. 16. E a mulher diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Não é de partos. Não, com dor você dará luz. Calma, mas a gravidez inicial, meu amor, tá falando das duas. Gente, é fortíssimo isso aqui que a Sara tá levantando. Ó, não era pra ter dor na gravidez. Desculpa, gente, eu vou mais longe aqui porque a Sara, você despertou meu espírito agora, Sara. Sara, você despertou meu espírito, hein, gente? Bora atualizar os dados aí, ó. Gente, bora atualizar os dados aí que o negócio tá feio aqui, ó. Então, não era pra Mano, ter deixa eu dor, dar um nem conselho pra você. azia, Aproveita nem que você tá pé eletrônico, chato. põe a ANAA aí. Você baixa na Play Store. Meu Deus, tadinho da Dona Conceição, Jesus. Nossa, mano. Põe outra Bíblia pra ele aí, gente. Jesus, gente. Meu Deus, gente. NAA. Não, gente, as duas melhores traduções para se usar hoje, tá, gente? Edição contemporânea e a NAA são as duas melhores. Não, mas a NAA, eu tenho ela também, eu gosto. Gente, vocês estão proibidos de ficar bitolado numa coisa só, tá? Ó, mas eu já tô há muito tempo avisando vocês. Agora me protege, assim como ele disse pro Wagner. Gente, ó. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E, ó, em meio de dores, dará a luz a filhos. Ou seja, não significa que você não teria dores, tá ainda aí. Algumas traduções estão falando em dores dará. Não, essa tradução não é a melhorzinha, não. Pera aí que eu já desculpo isso aqui rapidinho, pera aí. Então era pra ser totalmente sem dor. Calma, ainda não, calma. Você viu que é coisas separadas? Porque ela tem um ponto de vírgula, então tipo, é duas coisas diferentes que ele tá falando. Eu não conseguia entender o seu desejo geral para o seu marido e ele retornar essa parte. Ó, presta atenção, ó. Eu tô lendo a Ara, tá? Almeida Revista Atualizada. Escuta. A Almeida Revista Atualizada, presta atenção. Está dizendo, ó, Almeida Revista Atualizada está dizendo, ó, em meio a dores, tá? Agora eu vou ler a NAA. A NAA, desculpa, obrigado, segura aí para mim, Google. A NAA está dizendo assim, ó.
É 3,16, né? Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. Gente, tá feio o negócio aqui. Cara, eu vou ter que fazer exegese desse texto. Não prometo, hoje eu não vou dar resposta para vocês, tá? Mas existe uma grande... O que tá dizendo na Thompson? Em dor. Gente, existe uma grande possibilidade, tá? De não precisar ter dor para ter filho. Só pela variação dos textos aqui existe essa possibilidade. Deus tocou no assunto de gravidez. Ela já tinha bebê, ela já sabia. Porque a herança da mulher é a família. Mas ela sabia disso. Deus sabia, ué. O quê? Deus sabia. Ah, tá. Deus já sabia qual Não que é era. porque, tipo assim, algumas pessoas falam porque ela já teve bebê lá no jardim, não tem nada a ver, né? Que é o comecinho, não. Deus ia assim, fazer sempre dormir e apareceu do seu agora você vai ter que parir. Então, Depois que eles são expulsos do jardim, eles vão ter ia ser com a cegonha mesmo, né? A Ana vai fazer igual na série lá que vai ser imprimido. Gente, essa Ana é divertida, gente. Meu Deus do céu. Ia ser pela cegonha. Ia ser pela cegonha, só que daí, como eles pecaram, daí agora vai ter que parir. Vai ter que entrar, que é difícil, e vai ter que sair. Da onde que tu tirou essa coisa da cegonha? Ai, gente, vocês são violentos. Amor, a Ana é tremenda. Adão teve relações com a Eva, sua mulher, só depois que foi expulso do jardim que fala isso. Olha só. Então tinha que ter treta. Tinha que ter uma treta pra ter uma diversão. Eu ia dormir no dia de quando eu acordar, eu tava com filho. Você hoje você veio de surpresa, que eu sempre... Ô, Guga, fecha aquela porta do banheiro pra nós. Ai, nega, você é um sucesso internacional, velho. Jesus amado. Vamos, gente, vamos fechar isso aqui, pelo amor de Deus. Gente, a Ana é tremenda. E a mulher disse, multiplicarei de sobremodo. Então isso aqui também é uma sentença, tá? É uma sentença. E agora eu vou dizer uma parada pra vocês tremenda, tá? Também é uma sentença que o diabo pode se alimentar do nosso pecado. Isso também é uma sentença. Então, a multiplicação do parto. E tem uma terceira sentença que a gente vai fechar ela aqui, ó. A dor do parto mais uma. Olha lá, ó. São 4 na realidade, me perdoa, tá? Multiplicarei sobre o modo de sofrimento da tua gravidez, em meio a dores dará luz a filhos. Agora vem a 4ª sentença. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Glória a Deus. Mas como é que entra isso? A gente tá falando que não devia ter dor. Peraí, tem mais uma, gente. Peraí, deixa eu só ler aqui essa outra parte. Na NA. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Isso aqui é uma sentença. Não é a restauração de um casamento. A mulher vai ser escrava, vai ficar presa, completamente presa, cara, ao marido. Ela não tem vida, ela não tem nada. Repara o longo da história, preste bastante atenção para vocês verem essa sentença. Ela veio desde do Éden até Jesus na mesma pegada. A mulher não servia para... Ela servia para sexo, cuidado, todas essas demais coisas. Vocês têm que agradecer. Quem mudou esse negócio foi Jesus, cara. Por isso que até o dia de hoje, lá no Islã, lá no Catar, que o povo fala... A mulher continua nesse jugo lá. Continua nesse jugo por causa da falta de Cristo. Apesar de que eu também penso que para ela só é jugo pela liberdade que foi apresentada. Porque se ela está vivendo conforme aquilo que ela acredita e é daquela forma, não tem outra opção, se ela tiver um coração, ela vai ser grato pelo que ela tem. Sim. Né? Mas em Cristo a gente tem isso. Mas essa cabeça sua é outro nível, né? Outro nível. Agora, é assim, amor, você tá jogando assim o limite máximo do que elas podem viver. É. Agora, olha a diferença, tá? Se elas quiserem olha, servir Buda... Não. 13 anos, pensa. Uma menininha de 13 anos ter que casar e ser sujeito a uma... Pra nós fechar a treta, tá? Depois eu vou fazer só uma introspectiva pra gente fechar. Sem Cristo,
olha lá, ó, sem Cristo, ó, presta atenção. Sem Cristo, seu desejo será para o seu marido. Você não tem vontade própria. Olha o pior. Ele te governará. Você não pode fazer nada sem seu marido. Olha, gente, presta atenção, mulherada, para vocês entenderem o quanto que vocês são beneficiadas. Você não vai ter desejo. Você só vai viver para o seu marido. Você não tem vontade própria. Nada, nada. Você não tem direito a porcaria nenhuma. E ele te governa. Perfeito? Agora vamos ver Jesus? Amor sacrificial. Perdoa. Edificação. Cuidado. Respeito. Cara, eu vou passar mais 40 minutos falando um monte de coisa que nas próximas ministrações eu explico para vocês. Olha a diferença do que Jesus conquistou para vocês. Hoje vocês têm voz. Vocês podem admoestar, perguntar, cuidar, servir, ser boca do eterno. Coisa que antes não podia ser. Olha para vocês verem o quanto de coisa que Jesus fez por vocês. E tem feminista querendo falar. Gente, nessas horas dá vontade de pegar minha esposa e botar para conversar com esse povo, porque, cara, não faz sentido. O melhor lugar para uma mulher é no devido lugar que Cristo colocou, cara. Pronto, fechou, gente? Agora vamos fazer a introspectiva geral. O que nós conversamos hoje para vocês não esquecer? Primeira parte, tá? Eu vou tentar recapitular tudo com vocês. Vocês têm que aprender a organizar na cabeça. Nessa hora eu sou organizado. No Espírito Santo. Ele me deu essa graça. Não pode existir desconsonância, tá? Entre a voz de Deus, a voz do marido e a voz da esposa. Se Deus deu uma direção para você, homem, e essa direção está diferente na mulher, você precisa, se você tem certeza absoluta que é Deus, você precisa obedecer à voz de Deus, tá? Isso é bem importante, tá? Se a mulher comentou que ela também está ouvindo Deus e você está ouvindo diferente, humildade para ouvir, porque Deus pode estar falando com você através da sua mulher. Afinal de contas, numa estrutura de casamento, Deus te completa, Deus te abençoa e Deus te instrui através da sua esposa. É o primeiro elo que ele tem, é a sua esposa. É o primeiro elo de edificação, é a sua esposa. Primeiro é o Espírito Santo, é ele tudo, mas eu estou dizendo físico, é a sua esposa. É o primeiro. Aí o que você faz? Estão com dúvida os dois, tenham humildade cada um dos dois e procurem um terceiro. Procura seus líderes, pergunta para eles, expõe a situação e faz funcionar. Vou usar uma frase que eu expliquei para o Bruno, relacionada a qualquer dúvida que você tiver. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, se você quiser caminhar comigo, você tem que deixar eu conhecer seus caminhos. Não importa sobre qualquer área que você tenha. Eu tenho que conhecer seus caminhos, suas obras e seu coração. Completo. Ou você deixa, ou você não tem parte comigo. Certo? O nosso querido Timóteo não precisava circuncidar-se. Mas Paulo falou para ele: queridão, você quer andar comigo? Baixa as calças. Desculpa, só tem adulto aqui. Pênis na minha mão. Eu quero a sua intimidade aqui na minha mão. Se quiser continuar comigo. Então, para vocês não ficarem carnais com a minha frase, eu vou explicar a mesma coisa que eu expliquei para o Guga, para vocês morrer feliz, tá? Quem já fez cirurgia de fimose aqui rapidinho? Além de mim. Jesus fez circuncisão, tá? Ele precisou fazer por causa de ser judeu, mas não precisa ser feito, tá? Só uma coisinha bem clássica. A marca de Deus era feita no genital masculino. Aquilo ali está falando de glande, de pele em cima da cabeça peniana, ou seja, da glande e cabeça, para não ficar trocando o nome toda hora, tá? Ou seja, a cabeça tinha que ser coberta. Qual que era o sinal? Descubra a cabeça o mais rápido possível. Esse é o sinal para você mostrar que você faz parte do povo de Deus. Por quê? Genital está falando de multiplicação, está falando de Deus, está falando de um monte de coisa. Ou seja, o homem não tinha que mostrar a intimidade dele para ninguém. E ele não tinha que mostrar a marca que ele tinha, de quem ele servia, para ninguém. Mas quando o juramento era feito, a mão era colocada aqui, ó. Perto, na virilha mesmo. Não segurava o trem não, que nem eu brinco com vocês. Mas era na virilha que se fazia os juramentos. Mas quando precisava mostrar sua identidade, mostrava-se o sinal de ser um filho de Abraão. Perfeito? A Bíblia Sagrada diz que a circuncisão agora é espiritual, quando se trata de batismo. A circuncisão agora é no coração. Olha que loucura. Você mostrava para as pessoas, expondo quem era a glande, a cabeça, para mostrar de quem você vinha. Certo? Hoje acontece do mesmo jeito. Quem é o cabeça do seu coração? Pegaram ou não? Entenderam ou não entenderam?
Só que do mesmo jeito que antigamente não era todo mundo que tinha acesso a com quem você andava, se você não mostrasse, hoje o negócio é mais profundo. Hoje está dentro do seu coração. E você precisa expor quem é o seu cabeça, para que as pessoas saibam de qual tribo você é e de qual povo você serve. Entenderam ou não? Então isso é muito importante para vocês poderem entender essa circunstância aqui. Tá claro para vocês ou não? Perfeito? Então que fique objetivo para vocês essa circunstância. Então, direção, sejam humildes e dentro de um relacionamento com qualquer líder de vocês, vocês precisam ter intimidade, senão não tem como caminhar junto. Foi com Jesus, foi com Paulo e vai continuar sendo sempre. Então, na hora das dúvidas, sejam humildes e se ponham na posição de perguntar. Isso é importante. Isso é um corpo e precisa acontecer. Entenderam? Por isso que a gente está fazendo de tudo para a gente resolver essas tretas. Tá? Depois disso aqui, o que mais que a gente falou? Consequências que foram dadas. A mulher ser completamente sujeita, completamente presa ao marido e ele governando e dominando ela. Não é isso? A serpente tendo o poder de se alimentar dos seus pecados. O que é mais que foi dado para o homem? A terra não vai servir ele. E para a terra dar qualquer coisa para ele vai ser debaixo de suor para ele comer o pão. O bicho vai ralar desgraçadamente e ela não vai servir. E ela ganhou apetrechos. Ela ganhou espinhos e arbolhos. Ou seja, ele não vai dar de cara só com frutos, ele vai dar de cara com problemas para ele poder colher frutos. Isso é tudo sentença. Em Cristo a gente pode fazer a terra voltar a ser sujeita a nós de novo. Em Cristo a mulher pode ser livre dessas dores. Em Cristo, na santidade de viver no sangue, o diabo não vai se alimentar mais dos nossos pecados. Entenderam? Porque a gente vai praticar a santidade, matar ele de fome. Ó, a serpente vai morder onde? Rasga aí pra você ver se sai sangue. Não é para ela se alimentar, gente. O pé não serve para alimentar, o pé serve para pisar. Entenderam? Essa é a revelação da brincadeira. Não vai dar para estender muito por causa do tempo. Então é isso que eu quero que vocês enxerguem. Então, em Cristo Jesus, sendo salvo, batizado nas águas, certo? Recebendo a realidade de filho, nova natureza, tudo isso aqui me dá o direito de restauração completa. Então pode ficar indignado e ver o contrário disso aqui acontecendo na vida de vocês. A mulher não tem que ser dominada pelo marido. A mulher não tem que ter o desejo dela sujeita ao marido do jeito que está escrito aqui dentro. A mulher tem que ser cuidada pelo marido, amada pelo marido com amor sacrificial. Esse é um direito dela dentro do casamento. Entendeu? Como o homem tem o direito de uma mulher com voz. O homem tem o direito de uma mulher que tem relacionamento com Deus. A mulher sabe que dificular. E por aí vai. Perfeito, gente? Pode. Take your microphone, please. Porque a gente afirmou aqui que a serpente não enganou Eva, né? Mas ela enganou com a mentira, sim. Qual? Lê para nós. É certo que vocês não morrerão. Ela responde, aqui, Deus fala para a gente não comer dessa árvore porque a gente não venha morrer. E a serpente fala, é certo que vocês não morrerão. Aí eu tô na NAA aqui. Não tem problema, é bom. Tá ótimo isso aí, não esquenta não. Espiritualmente morreram. Qual versículo, amor? Me ajuda para ir mais rápido. É versículo 4. 3 e o 4, Mas não deixa de ser um engano, porque tá falando, independente de qual morte Deus falou, vocês morrerão. Falsamente. Tá escrito também qual morte Deus falou para eles. Aí a serpente veio falando contra, não, certo que vocês não morrerão. Ou seja, Deus tá mentindo. Enganou, ué. A mentira é um engano. Nessa parte, foi a única parte que... Sim, amor, você tem razão. A verdade. Você tem razão. E por isso que traz mais engano ainda. Porque você vem com uma pequena informação entre linhas. E põe em dúvida outra parte. E com desculpa, tá, gente? verdadeiros em cima. Vocês me perdoam, falei aqui, tá? Olha lá. Então a serpente disse à mulher, certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Tá, ela afirma que eles não vão morrer. NAA, para ficar já feito, tá? Na NAA tá melhor, porque aqui corrige a frase, ó. A mulher respondeu à serpente, ó, bem melhor, ó. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer, tá? Mas, gente, a NAA é outro nível, viu?
Eles nem sabiam que era morte, né? Boa pergunta, viu, Guga? Maravilhosa pergunta. Só não dá para nós discutir ela agora, mas maravilhosa. Só um minuto. Então disse a serpente: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os vossos olhos se abrirão como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Em partes, ela falou a verdade. Vocês não vão morrer fisicamente. Vocês vão comer, vão ficar vivos. Porém, vocês vão ganhar a pior morte que vocês podem ganhar, que é espiritual. Isso, que era o que ele tanto queria. Mas Deus também não falou qual morte era. Não, porque ele não se falou. você for pensar, Deus até queria que eles morressem fisicamente. Porque depois Deus manda eles embora do jardim. E aí fala aqui, não. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. Ou seja, então Deus já está, coma e viva eternamente nessa sentença. Ou seja, eles iam ficar eternamente condenados como Satanás. Eternamente condenados. Que era exatamente o que o diabo queria. Então é por isso que ele manda embora e fecha o jardim. Vocês entenderam o projeto do diabo, né? O projeto do diabo era justamente esse. O plano dele maquiavélico era: morre espiritualmente, fica morto espiritualmente, e depois vocês vão lá e comem da árvore da vida. Que a hora que vocês fizerem isso aqui de novo, vocês comem, morre, comem mais uma vez e eternamente igual eu. Eba! Era o que ele queria. Essa é a pegada. Por isso que Deus bota os querubins lá com a espada desembainhada para não deixar eles voltar. Porque se eles comessem ali, a sentença ia permanecer eterna. Que esse é o poder da árvore da vida. Isso aqui é violento, cara. E daí, sim, falando até na mudança, né? Se Adão tivesse arrependido, porque ao pó voltará, ou seja, não era para isso, era para eles ficarem no jardim, comendo da árvore da vida e ter uma vida eternamente ali em relacionamento com Deus no jardim. Aí depois, na sentença fala, né? Porque você foi formado da terra, você é pó e ao pó voltará. Ele é como se também, ele deu uma sentença, mas como se fosse preciso. Você vai voltar ao início para eu te dar uma nova oportunidade e aguardar Jesus vir. Porque se ele ficasse ali, ele ia ficar vivo eternamente condenado. Condenado. Pra gente fechar completamente já, gente. O diabo sabe que ele está condenado ou não? Por isso que a morte é linda, gente. Não fica quando morrer. Tem que fazer alegria. Igual aqueles que têm cultura que faz alegria. Pelo óleo, fica todo mundo feliz. Vai esperança. Bora, gente, para nós fechar aqui rapidinho, ó. Vamos lá, dançando e louvando. Presta atenção, gente, rapidinho. O diabo sabe que ele está condenado, não sabe? Bem rápido aqui, um quickly aqui, rapidinho. Sabe que está condenado. Então por que ele continua lutando contra a gente? Todos os dias ele acorda determinado, sabendo que ele está condenado, e mesmo assim ele está firme. Todo dia, firmão em cima da gente. Sabe por quê? Porque ele sabe que a gente oscila. Ele sabe que a gente de verdade pode mudar de ideia. A proposta do diabo não é ir para o inferno. A proposta dele é fazer a gente mudar de ideia e ir junto com ele. Por isso que ele insiste todos os dias. Nós sabemos que somos salvos, sabemos que temos Cristo Jesus, sabemos para onde nós vamos, sabemos todas as coisas. Só que a gente não sabe que a gente pode permanecer assim até o final. Ele já sabe que ele está condenado, lascado, destruído, todas as coisas. Mas ele sabe que a gente pode mudar no meio do caminho, porque a salvação tem que ser sustentada até o último dia. Vamos cuidar disso. Não tem como, você não tem como. Isso é impossível. Não faz sentido. Ele descobriu que isso é impossível. Ele achava que Deus era Deus só por causa do trono. Com certeza. Só que a pergunta é, você sabe disso? Você sabe disso? Ele sabe, mas você sabe. Ele trabalha na ignorância. Olha a lacuna, ó. Deus fala para Eva, olha a lacuna que ele trabalhou. Deus fala para ela, certamente, vocês vão morrer se vocês tocar. Só de tocar, quem dirá comer. Tá? Tem muita coisa para nós falar desse texto, mas só para responder o Guga. Ele fala, se você tocar, você já vai morrer. Eles comeram. Ó o B.O. Olha o tamanho do B.O. Certo? O diabo trabalhou na lacuna, que é o que ele sempre faz. Aí ela fala, certamente não morrereis. Do jeito que vocês pensam que é visualmente, morte física. Não, vocês vão morrer espiritualmente. Como assim? Eles ganharam a sentença da morte contínua depois. No final das contas, Deus montou a ideia e ela aconteceu, né? 900 anos depois eles morrem. Que não era para acontecer. Era como se, tipo, o diabo estava mentindo, porque eles morreram. Demorou um tempo, mas morreu, não era? Não foi instantâneo como a gente pensaria. No final das contas, ele enganou.
Me perdoem, tá? Recapitulem a frase. Vamos fechar, gente. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado. Nós fizemos um recaute aqui, tá? Anotem, lembrem de pensar sobre o assunto no final para vocês não errar. Pra vocês começar a aplicar esses princípios o mais rápido possível, tá? Obrigado por momentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essas reuniões. Nos torna fortes no Senhor, Deus. Nós não queremos aqui agora, Deus, performance. A gente quer relacionamento. Então nos ajuda a cumprir cada um desses detalhes que o Senhor tem nos dado da Tua Palavra e nos ajuda a vivenciar cada um deles em nome de Jesus Cristo. Que a próxima ministração a gente consiga colocar 2 princípios mais fortes para a gente avançar de uma forma maior. Nos dá graça de chegarmos no horário, nos dá graça para conseguirmos usufruir das 2 horas de uma forma muito melhor do que dessa vez. Hoje nós trabalhamos 40, 45 minutos. Então muito obrigado por todo esse tempo que a gente passou junto e por nos trazer até aqui e nos dar o privilégio de podermos usufruir desse momento tão maravilhoso. Graça nós te damos para esse momento em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.